nesse terceiro bloco, então, a gente continua nessa conversa para já entrar nessa subdivisão, né? Porque você teve uma pampa de material. Quantas horas de material gravado? Eu não lembro agora com precisão, mas assim, eu fiz vários grupos de discussão, que são entrevistas coletivas. Então, fiz em torno de 15 entrevistas, se eu não estiver equivocado. Então, aí deve ter só isso aí, mais de umas 30 horas. Eu fiz entrevistas individuais também. Então, eu devo ter material gravado aí mais de 40 horas de entrevistas. Então, aí a gente tem que ter critérios, né? Tem que ter uma posição arbitrária em função das questões de pesquisa que a gente estabelece desde o início do projeto, né, de pesquisa. Então, eu fui selecionando em função exatamente das problemáticas que seriam relevantes para o trabalho, né? Porque, na verdade, a gente não trabalha com algo rígido no sentido, eu vou estudar exatamente isso. Na verdade, quando você vai a campo, uma pesquisa do tipo qualitativa, né, que você também tem que levar muito em conta a fala do outro, tem que ter uma escuta seletiva, né? Então você se depara com muitas coisas que você não esperava e que são muito interessantes, que vale a pena considerar. Então esse livro tem muito isso. E você faz uma construção muito interessante, porque você divide em jovens, vínculos afetivos e reconhecimento, só que você vai trabalhando assim. A gente tem as entrevistas e a gente tem o seu olhar sobre como que aquilo se construiu. Então a gente está lá com você observando a posição das pessoas na sala, a troca de olhares, o gestual. Isso Exatamente. tudo complementa também as impressões que a gente tem acerca do que aquele indivíduo está falando. Quando você toca nas questões de violência ou de abordagem policial, por exemplo, a gente vê que já existe um código que se instaura entre eles, né? Um corta o outro, um olha para o outro. Como é que você achou essa forma de construção, assim? Porque você não apresentou só a entrevista, você deu um outro ganho, né? Exatamente. Com esses outros fatores. Exatamente. A gente está falando aqui, na verdade, são dos aspectos não verbais, né, na pesquisa que, na verdade, estão carregadíssimos de significados. Né, significados que vão poder potencializar, né, a análise desse contexto, dessa realidade, no caso desses jovens aqui em Ceilândia. Então, eu estou muito orientado pelo método documentário de interpretação do Karl Mannheim. Existem alguns pesquisadores no Brasil, pesquisadoras e pesquisadores no Brasil, de certa forma, trabalhando com esse método. Então, é um método, na verdade, que ele combina outras abordagens. Então, é uma abordagem de cunho qualitativo, em que eu trabalho com a perspectiva documentária, mas, ao mesmo tempo, tem um pouco de etnografia. Então a gente está sempre ali atento a cada elemento que aparece. Às vezes é um gesto, é um olhar, né? É um tom de voz. Então tudo isso conta para a gente ir para além do que está sendo propriamente dito. Porque às vezes o que está sendo propriamente dito tem que ser reinterpretado. A gente não pode ficar simplesmente no nível do que está sendo colocado no contexto da entrevista. A gente tem que ter aquela sensibilidade, e isso é experiência. Você domina o método, né? Você estuda o método, né? as técnicas, mas aí existe também a experiência. Você tem que testar. Você ia tomando nota a cada encontro? Você saía de um encontro desses, como é que você fazia? Não, tem uma disciplina, eu não trabalho com a perspectiva de estar com um caderninho de notas, assim, no contexto da entrevista, porque isso pode gerar indução, é um elemento a mais que pode gerar uma indução nas respostas. Então, eu não trabalhava com nada, eu tinha um conjunto de perguntas, eu lançava essas perguntas para os grupos, para os jovens, e essas perguntas iam sendo esgotadas. Então, eu não era um moderador, como num grupo focal, por exemplo. Um grupo de discussão não trabalha com a ideia de moderador que corta. Não, ok, agora o próximo, né? Então, eu lançava uma pergunta, eram perguntas que estimulavam a narrativa, então eram elaboradas de modo a estimular a apresentação de narrativas sobre experiências e tal, das práticas sociais deles em relação àqueles contextos, aqueles problemas de violência, de identidade, de gênero, relacionamento. Né? Então, nesse processo eles iam montando e de repente eles mesmos chegavam ao ponto, olha, não tenho mais nada a dizer, ou então num gesto, num silêncio de 1 segundo ou 3 segundos, você já sabia, bom, a pergunta acabou, a resposta se encerrou. Já tá dada, né? Então eu dividi esses grupos de discussões, né, eu desenvolvi 3 frentes. Então a primeira frente dizia respeito às representações coletivas, né, ou visões de mundo deles em torno da questão da amizade, da sociabilidade. O que fez com que vocês constituíssem esses grupos? E são muito firmes, né? Sim. Então, a amizade é uma
um elemento muito forte, a amizade na periferia, a periferia que não tem aquilo que nós gostaríamos que ela tivesse, que é uma quadra de esporte, é um teatro, é um cinema. Ceilândia tem 600 mil, né, e não tem um cinema até hoje. Então, assim, uma coisa assim, alarmante. Então, você tem que se amparar no seu colega, naquele que está ali na esquina. Então, a esquina, ou como eles chamam, na quebrada, é na quebrada que a parceria é mais forte. A parceria é a amizade, né? Esse afeto que é construído entre esses jovens ali naquele espaço, que demanda por uma série de coisas, então eles têm que reinventar isso. Então é pela música, é por atividades que eles realizam como pequenas festas e coisas do tipo. Uma então, noção monogâmica muito forte também, né? Sim, de aí constituição de família. eu perguntava sobre a expectativa de futuro deles. Então, como pensar no futuro? Então, vocês têm namoradas? Então, os grupos eram mais de homens, né? Grupo de rap, em geral, são majoritariamente constituído por homens. São poucas as meninas, né? Infelizmente, mas eu perguntava, e aí, vocês têm namorada? Como é que é? Como é que é a história? Então, apareceu muito um discurso monogâmico, sim, mas, de fato, né, as práticas dele iam para além de uma monogamia. Porque ao mesmo tempo que eles falavam que queriam casar, que queriam ter uma namorada, né, na verdade eles tinham relacionamentos que também extrapolavam esse modelo. Então a história de ficar, a menina de responsa, né, que é a menina que é para casar, mas tem a menina do frevo também, que é a menina de um encontro casual, numa festa, num evento. Então, é um pouco ambíguo, na verdade é poroso. A gente está falando de um contexto que tem uma porosidade, né, de entrada e saída, que é muito grande. Então, o papel feminino é muito delimitado. As Big Girls, esses grupos BS Big Girls, a própria Vera Verônica, são ícones de uma novidade. A gente está tendo uma transformação no hip hop nessa cena, né? Exatamente, a Vera Verônica, a BS Big Girls, sem dúvida, elas são mulheres no rap e no street dance, né, no break, que estão fazendo a diferença hoje. Então, você começa a ter cada vez mais uma ênfase, apesar que isso ainda não é tão comum nas periferias. Acaba que são alguns grupos que se destacam, mas você vai realmente nos espaços onde está acontecendo o rap, as meninas ainda, infelizmente, não são a maioria. Mas, sem dúvida, essas aí estão vindo à cena e estão tentando colocar suas questões com relação, inclusive, ao machismo, ao sexismo, que infelizmente é forte no rap, é forte no hip hop. Mas tem muitos homens já no hip hop que já têm se colocado em questão com relação a isso. Mas, de fato, existe uma imagem assim, um pouco estereotipada da mulher. Então, que a mulher de responsa, infelizmente, é aquela mulher que tem que estar ali contida, no espaço doméstico, da casa, é aquela que não vai para o baile. E tem a mulher de frevo. Essa sim é aquela erotizada, né, super erotizada, né, que está ali, né, disponível, né, para o encontro casual, né, é o frevo, né, que quer dizer festa, né, que comumente se fala frevo ou baile, enfim. Então existe essa questão com relação ao relacionamento, à sexualidade, à afetividade deles, que está muito construída num valor monogâmico, né, tradicional, mas que no contexto das representações acabam sofrendo algumas variações, mas o sexismo ainda é um problema. Não, é a própria reconstituição da quebrada, assim, porque você ressignifica muito isso, né? Você trabalha também o outro lado, que eu acho que ainda persiste hoje essa questão da violência. Sim. Como um estereótipo, né? Sim. De demarcação de território. Esse território é violento. Exato. Qual foi a conclusão da tua pesquisa? Esse é uma das últimas, é a última frente do trabalho, né? A terceira, que eu discuto a questão das experiências discriminatórias dos jovens. Então, assim, basicamente eles reportam sobre experiências negativas com a polícia. Então, eles constroem uma imagem bastante negativa da polícia, da relação com eles sempre relatam, né, experiências em que eles são abordados indiscriminadamente, né, no bairro onde eles moram, no setor. A gente não usa muito bairro aqui em Brasília, mas é setor, né, ou quebrado, enfim. Então eles sempre relatam essas experiências, que a abordagem às vezes é um pouco dura, né, a polícia às vezes agride, a polícia às vezes bate, às vezes ofende, às vezes é um assédio moral. Então é muito comum esse tipo de abordagem. Eles também têm uma narrativa interessante sobre a questão da discriminação, por exemplo, racial, né? Ao mesmo tempo que eles
tem dificuldade em reconhecer que existe racismo numa cidade em que é majoritariamente negra e nordestina, como Ceilândia, né? Eles têm uma certa dificuldade em reconhecer isso. Eles falam, não, aqui não tem racismo, professor. Às vezes me chamavam de professor. Porque todo mundo aqui é igual. Eu falei, claro, todo mundo é negro, né? Então todo mundo é igual, então não tem racismo. Mas um lugar de racismo explícito, por exemplo, era o shopping center. Mas uma vez saindo de Ceilândia, chegando no plano piloto, imediatamente o fato de ser de Ceilândia, de ser negro, apareceu como categorias. Categorias que colocavam numa condição, de certa forma, de subalternidade. Que gerava um constrangimento, um sentimento de baixa autoestima. O fato de ser negro, de ser um operário, de ser um trabalhador da construção civil, ou da área de serviço, ou ser um motoboy, enfim. Então isso tudo vinha como subcategorias que geravam a baixa autoestima. Mas que quando eles estavam entravam em Ceilândia, estavam na quebrada deles, isso desaparecia, porque ali você tinha os vínculos fortes que uniam, que criavam um sentido de pertencimento para eles, de uma visão de mundo ali coesa e estabilizada, no sentido, aqui é o nosso lugar. Né? É ruim, né? Como alguns dizem, é ruim, mas é bom, porque aqui a gente se reconhece, né? Mas ao mesmo tempo existe toda essa perspectiva de demanda por mudança. Nós queremos um cinema em Ceilândia, nós queremos teatros em Ceilândia, nós queremos espaço para o consumo, para o lazer em Ceilândia. Ceilândia não pode ser simplesmente uma cidade dormitório. É uma das maiores cidades do Brasil que sequer, né, tem espaços culturais. E aí, eu aproveito até a deixa para referir ao UNB, né? A vinda da UNB para Ceilândia, o campus Ceilândia, ele vem de uma reivindicação que está ligada aos movimentos sociais, eu incluo o hip hop nisso, né? De querer ter na Ceilândia um espaço voltado para a educação e cultura, né, que possa estar formando, né, não só, né, profissionais, né, da área da saúde, mas de várias outras áreas também, né, que é uma universidade nova e que nós temos bastante alunos de Ceilândia já estudando aqui. Nós gostaríamos de ter mais, nós estamos trabalhando para isso, mas é uma universidade nova, vocês estão vendo, equipamento aí recém-inaugurado, nós temos ainda uma construção em curso, a expectativa é muito grande, né, a ansiedade dos estudantes, dos professores, dos funcionários, né, que fique pronto o mais rápido possível, para que esse projeto, de certa forma, que está levando cidadania, né, para Ceilândia e para as outras cidades que estão aqui próximas, como Taguatinga, seja realmente uma coisa real, materializada. Então, eu acho que isso aqui, esse lugar que a gente está aqui hoje é muito importante para mim, acho que para todos nós, porque ele é uma parte dessa história, uma história de reivindicação, de luta, de cidadania, de inclusão. Eu acho que democratizar realmente é levar até onde está, né, aqueles que realmente precisam e têm direito ao acesso, no caso ao ensino superior, né? Então, eu já encontrei ex-alunas minhas aqui de Ceilândia estudando aqui em cursos, como o curso de saúde coletiva, no qual eu estou lotado hoje, né? Um curso que é interdisciplinar e, né, tem uma abordagem social, também pensando na saúde, nas representações sociais, e inclusive da saúde na juventude também, que são novos projetos que têm surgido. Não, é bom que você está dando a deixa para o pessoal, porque, gente, infelizmente nosso tempo acabou, isso é sofrível, mas como é que as pessoas te encontram? Como é que os alunos, as pessoas que querem pesquisar sobre o tema te encontram? Um e-mail, um contato, Breit? Eu estou aqui na UNB sempre, né? Vocês podem me encontrar aqui no campus Ceilândia, né? UNB Ceilândia. Eu tenho um e-mail também, que é o btavares02@gmail.com ou breitner@unb.br, né? Então, essas são as formas de contato que vocês podem ter mais fáceis comigo. E o livro? E o livro, né? Na parceria Quebrada é Mais Forte, né? E onde que encontra? O livro ele está disponível pela editora, né? Pela Ana Blume. Eu acho que também está nos sites como Livraria Cultura também, está bem distribuído por lá. Pode falar com o Chiquinho, quem estiver lá no Darcy Ribeiro, né? É parceiro nosso também. Então, queria te agradecer muito. Pessoal, eu agradecer mais ainda por a gente estar aqui. Eu acho que tem muito sentido, foi muito coerente a proposta da gente estar aqui hoje falando sobre isso. E que você mantenha a gente conectado, claro, para a gente levar essa pesquisa adiante e mostrar mais do que você está fazendo, que é muito bacana. Eu que agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu acho que disso aqui a gente pode tirar muitas outras coisas para o futuro. Eu te espero no próximo Tirando de Letra. Até lá.